Noite, graça e paz. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai conversar hoje sobre um tema extremamente interessante e muito, muito atual. Eu andei estudando sobre esse tema, sobre várias coisas sobre esse tema, né? Eu me entupi de conhecimento sobre isso. Primeiro porque ele foi um confronto para mim. Me confrontou demais esse tema algum tempo atrás. Como é que surgiu essa ideia, né? A gente estava numa terapia, eu faço terapia às sextas-feiras, algumas sextas-feiras, com o pessoal, é uma terapia de cura, mas a gente também trabalha bastante processo de psicologia, temas atuais. E uma pessoa me falou sobre a síndrome do impostor. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me aprofundado, não me interessei pelo tema, mas ficou latente. E aí, quando eu estava numa das mentorias com a minha mentora de terapia, ela trouxe o tema. Eu falei, puxa, segunda vez, está na hora de eu olhar para isso. E aí eu comecei a olhar para esse tema com mais cuidado e ele me chamou a atenção. E eu comecei a pensar num monte de pessoas que eu atendo como terapeuta, como coach, várias pessoas que eu converso com cura. Eu falei, meu, tem a ver com isso. Então, eu quero trazer para você esse tema hoje, que é a síndrome da impostora ou do impostor. Eu trouxe impostora porque ele impacta mais as mulheres. Por quê? Porque na nossa vida nós desenvolvemos muitos papéis, né? E nós somos pressionadas. Então, esse tema, ele aparece muito quando a gente está em um ambiente que nós somos pressionadas. E nós, mulheres, por desenvolvermos muitos papéis, a gente é pressionada em muitas coisas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para vocês verem esta apresentação. Vocês estão vendo aí? Deixa eu botar no máximo. Como vai você me ilude, mas eu te adoro. Jesus, que é isso? Espera aí, gente, deixa eu interromper aqui. É desse jeito que eu Ô, Rô, você tá aí? Você tá aí? Eu posso te dar o moderador para você cuidar para mim? Ou a Rossana, ou a Bruna. Ah, a Rô tá aí. Você consegue cuidar, Rô? A Bruna também? Pode ser? Consegue. Então, peraí, eu vou dar para a Rossana o moderador, aí você controla para mim os telefones. Prontinho. Então, vamos lá, eu vou de novo para a gente começar. Então, estamos aqui com a síndrome. Jesus. Olha, eu vou te contar uma coisa. Hoje está uma delícia o dia. Eu louvo a Deus. Então, vamos lá. Síndrome da impostora, do medo à autenticidade emocional. A síndrome da impostora, uma das emoções que ela mais mexe com a gente é o medo. Medo de tudo aquilo que a gente está falando não ser verdade, medo de tudo aquilo que a gente está mostrando, que a gente está olhando, não ser verdade. É o medo o tempo todo de ser desmascarado. Por isso que eu trouxe essa mulher aqui com essa máscara. Eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece, então eu vou dar um breve relatinho só de quem eu sou. Meu nome é Fátima Santarém, eu estou mudando para o Fernandes, eu estou assumindo a minha identidade espanhola, eu consegui a identidade espanhola, a cidadania, então eu vou estar fazendo essa transição, estou no momento de transição, e eu trabalho como coach emocional e terapeuta emocional. Por que tanto emocional? Eu venho de um processo desde a infância de abuso, vários tipos de abusos psicológicos, físicos, e quando eu cheguei na minha fase adulta, adolescência também, mas quando eu cheguei na fase adulta, eu tinha uma raiva dentro de mim que eu não conseguia gerenciar essa raiva. Quando eu me converti, uma das falas que eu mais ouvia é: você precisa aprender a se controlar. E a minha pergunta é: ok, como? E ninguém me dava o como, ninguém me dava o como. Aí eu já tinha feito uma faculdade de secretariado executivo e eu falei, Senhor, eu vou fazer psicologia. E Deus falou, não, psicologia você não vai fazer. E foram meses orando, o Senhor falou, não, psicologia não, você vai estudar, tudo que você tiver que aprender de psicologia eu vou te ensinar. Eu já estava no Ministério de Cura e Libertação, é um ministério que eu participo, né, há mais de 20, eu tenho 27 anos de conversão, eu fiquei na Renascer 23, e todo esse tempo eu estou em Cura e Libertação. Uma das coisas que o Senhor me ensinou foi a cuidar de alma, então assim, eu sou apaixonada por alma, por feridas de alma, porque eu tinha muitas e ainda as tenho, né? Eu também estou em processo de cura o tempo todo. E aí uma das coisas então era como, e eu comecei a buscar. O Senhor começou a me ensinar, eu comecei a buscar, estudei pra caramba,
sei lá quando, acho que em 2017, 2018, eu conheci uma pessoa, essa pessoa me apresentou psicodrama o senhor autorizou, fiz 4 anos de psicodrama. O foco do psicodrama é eu penso, eu sinto e eu acho. Então, assim, o psicodrama ele começa a gerenciar esse processo. Depois eu conheci o apóstolo Guinle, que é um homem fantástico. Eu me apaixonei por ele nos processos de cura, de libertação, porque ele tinha uma visão muito parecida com a minha, e esse homem começou a fazer coach emocional. Um momento muito difícil da minha vida, o Senhor me autorizou, foi. Quando eu fiz o coach emocional, ele trouxe uma informação que me impactou. Essa informação mexeu comigo tão profundamente que eu fiquei 6 meses deglutinando essa informação. Eu sempre acreditei que os nossos problemas eram 80% espirituais e 20% emocionais. Quando eu vou para o coach, ele fala que não, que na verdade os nossos problemas são 20% espirituais. Por quê? Porque o inimigo usa e machuca a nossa alma, nos traz dores, traumas, nos deixa preso durante a nossa primeira infância e segunda infância, até os 14. A gente geralmente fala até os 7, mas hoje a gente já entende que muita coisa ainda é reforçada aos 14 e depois a vida toda. A partir do momento que ele fez a dor, que ele fez a ferida, ele vai manipular os nossos sentimentos pela ferida. Por isso que é 80% do emocional. Então, me apaixonei pelo tema e aí eu comecei a estudar a Bíblia sobre um outro ângulo. Eu comecei a estudar a Bíblia sobre o ângulo da dor. E olha, o Senhor, ele é incrível. Aquele Salmo 139, quando diz que Deus, ele conhece e escreveu todos os dias da nossa vida, é incrível, porque quando eu comecei a olhar para a Bíblia com foco do emocional, eu descobri um monte de ferramentas. Quem me acompanha, quem trabalha comigo, quem fica comigo sabe disso. E aí, aquilo que para mim era um problema virou uma solução. E eu sou mestre por vocação, por chamado, né, por dom. Eu sou mestre e sou pastor em segundo lugar, mas o meu primeiro chamado, meu primeiro ministério é ser mestre. E aí eu entendi que eu precisava ensinar isso, e isso tem sido a minha vida há, sei lá, uns 20 anos já, desde a época do CEAR, né? Até agora eu continuo fazendo isso. Então, por isso que esse tanto de emocional. Então, vamos lá. Quando a gente fala de impostor, a gente está falando de uma coisa que a gente chama de síndrome. Mas essa síndrome, ela não é reconhecida pelo DSM, né, que é o Diretório de Saúde Mundial. Ela não é reconhecida Tá, assim. lá de da cama. Gente, Fecha a porta. tem um áudio aberto. Ela não é reconhecida assim. Na verdade, ela é um conjunto de sintomas. A primeira pessoa que estudou sobre a síndrome da impostora foram essas duas mulheres, a Pauline Clance e a Suzanne Ives. Elas fizeram uma pesquisa com 150 mulheres, assim, mulheres de o que ela chamava de alto escalão, né? Eram mulheres que trabalhavam em cargos importantes, mulheres muito estudadas, eram doutoras, eram mestres, eram mulheres muito bem posicionadas na vida. E ela encontrou nessas mulheres uma dor, um medo e, na verdade, mais do que uma dor e um medo, era uma crença limitante de que tudo que elas tinham conseguido era falso. Que nada, absolutamente nada do que elas tinham era real. Elas não conseguiam olhar para aquilo que era a realidade, que é o talento delas, versus aquilo que era a crença de que eu não sou essa pessoa. Eu não sou isso que as pessoas falam, esse talento que eu tenho, eu ganhei, sei lá, foi Deus que me deu, as pessoas facilitaram para mim, então ela começou a perceber isso. Essas pesquisas desde 78 foram super trabalhadas depois. Então, perceberam-se, por exemplo, que 70% do mundo, das pessoas, têm a crise, a síndrome da impostora. Tanto homens quanto mulheres. Atinge um nível muito mais alto de mulheres por causa da quantidade de papéis que a gente desenvolve. Papel é uma nomenclatura do psicodrama e, na verdade, papel são os lugares que eu atuo. Por exemplo, é o papel de mãe, o papel de professora, o papel de esposa, o papel de filha, o papel de filha de Deus, o papel de amiga. Então, cada um desses papéis, Moreno fala que é a menor unidade observável do homem. O que que é isso? Quando eu estou no papel de mãe, eu sou uma Fátima. Quando eu estou no papel de preletora, eu sou uma outra Fátima. Quando eu estou no papel de amiga, eu sou uma outra Fátima. Quando eu estou no papel de pastora, eu sou uma outra Fátima. Então, ele chama isso de unidades observáveis, você consegue visualizar. E nós, mulheres, temos uma gama de papel muito grande.
Quando eu rodo a mandala de papéis, né, com as minhas clientes, no geral, a gente tem aí de, no mínimo, 10, 12 papéis para desenvolver. E esses papéis vão tomando o nosso tempo. Então, para cada um desses papéis que você tem que fazer, você tem que desenvolver comportamentos. E muitas vezes você não se enxerga detentora daquele poder. Você questiona a sua maternidade, você questiona o seu casamento, você questiona o seu ministério, você questiona a sua relação com Deus, você questiona a sua relação com você. E é muito interessante isso. E essas mulheres perceberam isso. Isso mexe com a gente em todas as áreas, principalmente nos relacionamentos. Ó, o termo impostora refere-se à sensação constante de estar fingindo ser alguém que você não é. Percepção. Mesmo quando as realizações, a realidade e as suas qualidades são reais e merecidas. A impostora, ela se manifesta, mesmo que você tenha, por exemplo, faculdade, que você tenha elogios, mesmo que você tenha respostas de oração, mesmo que você tenha seu marido dizendo que te ama, seus filhos dizendo que você é uma boa mãe, o teu chefe fazendo a tua avaliação dizendo que você é uma ótima funcionária. Nenhum desses dados, nenhuma dessas realidades, elas são base para a impostora, porque ela olha para tudo aquilo e fala, mas essa não sou eu. Consegue se identificar nisso? Como eu disse, tudo que a gente vai falar aqui não é sobre culpa. Na verdade, eu gostaria que você tirasse o julgamento da frente e que você olhasse tudo isso sobre o termo de conhecimento, sobre o novo conhecimento. Então, foi assim que essa síndrome nasceu, desta observação. Ela, infelizmente, é algo muito real na nossa cabeça, porque ela é um sistema de crenças, ela é um sistema, a gente vai até conversar sobre isso, são pensamentos e são comportamentos muito mais do que realidade. E é uma crença tão enraizada em nós que a gente precisa brigar fortemente com essa crença e a gente vai falar sobre isso também. Então, ó, de onde que vêm essas crenças? Como sempre, como tudo, vem da nossa infância, vem da nossa primeira idade, vem da nossa base, né? Porque a nossa formação é a nossa base. Então, ela tem quatro tripés. Nem todo mundo acredita nisso, né? Tem muita gente que não acredita que essas raízes vêm da nossa infância. Eles acreditam que isso foi desenvolvido. Eu acredito nisso, até por todo o conhecimento que eu tenho de cura, por tudo aquilo, por todas as pessoas que eu já atendi, por todos os processos, eu realmente acredito que isso vem lá da nossa primeira infância e da nossa adolescência. Uma das coisas que pega muito é o nosso relacionamento parental. Eu coloquei parental aqui porque é um termo que se usa, né? Mas está falando de pai e de mãe, está falando de tio, está falando do nosso relacionamento. Por exemplo, tem uma voz dentro de nós chamada crítico interior. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas essa voz é aquela voz que você ouve que fala assim, ó, você é uma mentirosa, você é uma impostora, você não dá conta de nada. Ah, você está falando aí, mas você nem vai conseguir. Essa voz a gente chama ela de diálogo interno, que tem a parte positiva e tem a parte negativa, mas a gente ouve, costuma ouvir muito mais a parte negativa. Ela é uma construção da nossa formação. Quem vem, por exemplo, de um lar onde os pais falavam assim, ó, 9,5, tá bom, mas o bom é 10. Por que você não tirou 10? Você tem que ser perfeita. Para você subir na vida, você tem que ser o melhor. Você não pode ser o segundo, você tem sempre que ser o primeiro. Seu cabelo é bonito, mas ele pode ficar melhor. Então, tudo isso vai construindo e vai formando uma voz dentro de nós. Enquanto a gente não identifica essa voz da forma correta, muitas vezes ela tem o nosso tom, ela tem o tom da nossa mãe, ela tem o tom de alguém que foi muito pesado na nossa infância. Mas essa voz precisa ser desassociada, como eu disse, em outro momento a gente fala sobre isso. Outra coisa que pega muito são as comparações sociais. Quando a gente fala de comparação social, a gente está falando daqueles pais que falavam assim: nossa, o seu irmão é tão mais inteligente. Caramba, olha o teu primo, ele só tira 10, ele é ótimo em esporte. Nossa, ele tem uma voz, ele é orador de tudo. Por que que você não é assim? Por que que você não é melhor? Por que que você é você?
Isso, além de mexer com a nossa identidade, mexe muito com a nossa identidade, né? Traz muito problema nesse aspecto, faz sempre eu achar que eu não sou o suficiente. E aí a gente vai para um outro tripé, que é o tripé dos traumas e experiências. É, traumas é tudo aquilo que a gente viveu, são as feridas emocionais que a gente chama, né? São os cativeiros que a gente chama em cura, e é tudo aquilo que você viveu, é a rejeição, é o abandono. Aqui, de novo, pode entrar as comparações, são os abusos que você passou, são as faltas que você teve, e todos esses traumas, eles vão se mesclando e eles vão fazendo com que, de novo, a nossa identidade não seja completa. Faz com que a gente nunca se sinta inteiro. Todos esses traumas, enquanto não são tratados e não são cuidados, vão fazendo com que a gente comece a duvidar. A gente começa a pensar, poxa, será que eu sou amada? Se eu fosse amada mesmo, fulano não tinha me abandonado. Ah, será que Deus me ama mesmo? Porque se ele tivesse me amado, eu não teria passado por isso. Então, a gente começa também a gerar muitas crenças. As crenças é a forma como a gente pensa. A Ana Mendes chama isso de estrutura. Eu estou olhando para cima que eu estou pensando, tá, gente? A Ana Mendes chama isso de estrutura de pensamento. Então, ela fala que, de acordo com como a gente foi gerando essas estruturas de pensamento, a gente vai criando verdades que não são verdades. E essas verdades mentirosas vão alimentando essa síndrome ou esse fenômeno da impostora que habita em nós. Outra coisa muito séria, eu não sei se tem meninos aqui, mas eu vou falar principalmente para as meninas, né? São as expectativas culturais. A gente sabe que, apesar de toda a evolução do sexo, ser mulher ainda é complexo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Você pode ser inteligente, mas você não pode ser alguém que deixa os outros preocupados, ou então não pode ser alguém que vai intimidar as pessoas. Então você tem que ser uma inteligência controlada. Você pode ser bonita, você deve ser bonita, deve se arrumar, mas você não pode chamar muita atenção, porque afinal de contas você é mulher. Eu trabalhei muito com homens. Então, muitas vezes eu lembro de uma situação específica que a gente fez um treinamento, eu sempre fui da área de desenvolvimento, e aí nós fizemos um treinamento e só 5 pessoas sabiam, porque era um teatro, onde um ator viria fingindo que ele era um paraplégico, uma série de coisas, e não podia vazar essa informação. Fizemos, não vazou a informação, eu estava sentada na mesa com todos eles e eu ouvi a seguinte frase: Nossa, só não vazou porque nenhuma mulher sabia. Olhei para ele e falei, como assim nenhuma mulher sabia? Eu, até onde sei, continuo sendo menina. Ele, você não conta, você é quase um cara. Então, para não falar que eu estava lá e que não vazou, eu virei quase um cara. Isso, na época, me chateou bastante, mas era uma coisa que eu ouvia muito, porque eu era uma mulher no meio de 2.700 homens, então, assim, era meio que normal ouvir isso. Só que essas situações todas vão fazendo com que a gente fique desacreditada. Por exemplo, dentro de uma expectativa cultural, eu não posso ser quem eu sou. Dependendo da roupa que você usa, você atrai olhares. Dependendo do jeito que você fala, você é vulgar ou você é assim. Dependendo do jeito que você ensina, você é isso, você é aquilo. Você está o tempo todo sendo julgada. Então, se a gente olhar para essas origens, a gente vai ver o quanto isso é complexo. Eu não sei se vocês se identificaram, conseguiram se identificar com algumas dessas coisas. Então, assim, é muito difícil alguma de nós aqui, algum de nós aqui, não termos passado por algumas dessas raízes profundas. Elas são geralmente as coisas que a gente mais trabalha em cura, mais trabalha em terapia, que é a nossa primeira infância. E não tem como, não existe uma pessoa que não tenha passado por esse tipo de coisa. Você pode até não chamar de traumas. Por exemplo, eu trabalho com vários homens que eles não gostam de termo dor, trauma. Tá bom, que nome que você quer dar para isso? O nome é um detalhe, mas todos nós fomos marcados de alguma forma. E não é, e aqui, ó, a gente não está crucificando os nossos pais, não. Eles deram tudo de maravilhoso que eles tinham. E a gente, como pai e mãe, com certeza fez a mesma coisa com os nossos filhos, talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais suave, mas a gente também fez. Passar por traumas faz parte de quem somos. Lidar com eles é inteligência emocional. Por isso que a gente precisa ter lugares para a gente poder ter consciência, mas todos nós passamos por isso. Quem nunca foi comparado, gente? Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui que nunca foi comparado? Glória a Deus.
Mas geralmente comparação é algo muito normal. E muitas vezes nós mesmos nos comparamos. Se a gente tem um crítico interior muito forte, se a gente tem uma personalidade muito forte, a gente mesmo, criança, se compara, se fala, nossa, meu cabelo não é tão legal que nem o da fulana. Ai, nossa, minha letra não é tão bonita que nem a da Beltrana. Então, faz sentido isso para vocês? Deixa eu olhar para vocês, deixa eu interromper aqui e olhar para vocês, para ver se está tudo bem. Tá tudo bem até aqui? Vocês conseguiram identificar minha vida inteirinha? Conseguiram se identificar? Tá tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? É que eu não consigo vê-las, então ótimo, tá fazendo. Mas perceberam? Porque assim, ó, é impossível a gente passar pela nossa vida sem traumas, sem comparações, sem a própria cultura. A própria cultura, né? Por mais que a gente já esteja no século XXI, 2024, 25, quase 26, e a gente ainda passa por muitas coisas. Eu ainda ouço coisas às vezes que, ó, só Jesus. E eu acredito que vocês também, principalmente no mundo corporativo. Graças a Deus, né, eu vim da Renascer, estou saindo de lá faz pouco tempo, porque aqui onde eu moro não tem, mas assim, lá não era uma igreja que a gente tinha problema de ser mulher, mas eu já encontrei muito problemas em outros lugares, a ponto de questionarem conhecimento, de questionarem uma série de coisas, porque eu sou menina. Uma vez falando para mim, você se fosse um cara ia ser maravilhoso, como mulher fica meio limitado. E amém, aleluia, é o que a pessoa pensa. Mas é uma coisa que eu tenho que lidar dentro de mim, né? Graças a Deus, meu pai não era misógino, ele não tinha esse problema. Mas eu já tive muitos tios que tinham. Eu já ouvi cada coisa que qualquer dia a gente conversa sobre isso. Vamos voltar lá para a apresentação. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por gentileza, pedem para eu ir devagar, porque eu geralmente sou uma metralhadorazinha, tá? Mas eu estou tentando melhorar, gente. Vamos lá, então, ó. Alguns sintomas e características principais desse processo de síndrome da impostora. Toda impostora tem uma autocrítica excessiva. Qual é o problema da autocrítica excessiva? Nada nunca está bom. Então, assim, e essa autocrítica, ela traz alguns sentimentos e alguns pensamentos. Principalmente, como a gente está lidando aqui com crenças limitantes, a gente vai lidar muito no campo do pensamento. E pensamento, ele é a maior fonte de sofrimento que existe. E, infelizmente, ninguém nunca nos ensinou a gerenciar o que a gente pensa. Infelizmente, ninguém nunca nos ensinou a gerenciar. Então, a gente sai pensando e deixando o pensamento por aí. E o que que acontece? O pensamento, no geral, ele é muito negativo. Ele sempre vai para você não pode, você não consegue, você não dá conta, você não faz, você não é boa, você não é inteligente. Ele sempre vai para esse lado. Mesmo que a gente não teve uma infância com pais autocríticos, mas muitas vezes a nossa própria personalidade é autocrítica. E dependendo da nossa história de vida, essa autocrítica é muito maior. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar sempre é o gerenciamento do nosso pensamento. Isso é uma coisa extremamente importante. Quando a gente fala de controle de emoções, não existe controle, né? Quando a gente fala de autorregulação emocional, a gente está falando de gerenciamento, de gerenciar pensamentos. Paulo fala lá em Filipenses 4. O que que eu devo pensar? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem louvor. Eu tenho que pensar coisas boas, mas no geral a gente não pensa. Nós que somos cristãs, que eu acredito que a maioria aqui é, nós ainda temos um agravante que é os pensamentos que o inimigo coloca na nossa cabeça. Sem querer culpá-lo de tudo, mas tem uma parte. A Bíblia fala que eu não posso ficar inocente perante as astutas ciladas. E uma das ciladas que ele coloca são os pensamentos que eu tenho. Uma pessoa normal tem 70 mil pensamentos automáticos por dia, dia. Você já imaginou? 70 mil pensamentos automáticos? Se você não botar um gerenciamento nisso, isso que acontece, ó, coisas pequenas ficam enormes. Coisas que, por exemplo, são normais para quem tem a síndrome da impostora, ou quem tem o perfeccionismo, né? São os perfis que isso vira enorme. E aí, a pessoa pode ter feito 5 bilhões de coisas bem feitas. Se aparecer um mínimo erro, ela é uma pessoa fake. Ela não tem sucesso, ela invalida tudo. Por quê? Porque os pensamentos vêm
como enxurrada e ela não bloqueia esses pensamentos. Então, isso é uma coisa muito normal para todo ser humano. Mas para quem tem a síndrome instalada, ele é muito pior. Outra coisa é o medo de se expor. Como essa pessoa tem uma crença limitante de que ela é fake, e se, quando ela abrir a boca, as pessoas notarem que ela não tem conteúdo? E se as pessoas perceberem que ela não é tão inteligente? Ou que ela não é boa para aquele cargo? Ou que, a qualquer momento, tudo que ela construiu vai desmoronar? Porque, afinal de contas, foi sorte, né? Não foi ela própria. Então, esse aqui é outra característica e outro sintoma que é muito comum, infelizmente, dentro da síndrome da impostora. E o outro sentimento, não menos pior que os outros dois, é a desvalorização, porque essa pessoa não consegue entender tudo que ela construiu. Ela, olha, ela gastou horas estudando, ela gastou muito tempo aprendendo, debruçada sobre livros, aprendendo, fazendo, mas nada daquilo foi real. Dentro dela, tudo que ela conquistou foi por sorte, foi por ajuda, é estar na hora certa, no lugar certo, nunca pelas qualidades, mesmo que ela tenha vários apoios, mesmo que ela tenha várias informações de apoio. E esses são os sintomas mais fortes. Só que como nada é tão ruim, né, a ponto de não poder piorar, tem um outro sintoma, alguns outros que também mexem. Um deles é a ansiedade. A gente vai ver daqui a pouco que a ansiedade, ela é potencializada pela síndrome. Então, a síndrome do impostor, ela potencializa a ansiedade. Então, vira um ciclo, né? Sou ansiosa, a síndrome se estabelece, a síndrome se estabelece, a ansiedade aumenta, e isso vai aumentando. Por quê? Porque essa pessoa tem constante comparação, ela tem um constante medo, o tempo todo ela está olhando para ver se alguém vai descobrir que ela é fake ou não, e aí ela tem que fazer outras coisas muito mais fortes. Tem outro sintoma que a gente vai ver já já, que eu já vou trazer aqui, que é o perfeccionismo. Por quê? Porque é fake. Então, se a pessoa se sente fake, ela tem que fazer tudo com o máximo de excelência. Não pode ter uma vírgula fora do lugar, não pode ter um acento fora do lugar, porque tudo isso vai mexendo com ela e vai reforçando a crença de que ela é fake. Dói, né? Dói um pouquinho ouvir isso aqui, eu sei, doeu em mim também. O grande problema da síndrome é que, assim, ó, ela é algo interno. Ela é totalmente seu. Ela é para dentro. Só que ela transborda para os relacionamentos, ela transborda para quem nós somos, ela transborda para quem está do nosso lado, ela transborda. Porque eu fico cobrando alguns processos das pessoas, eu fico com medo que essas pessoas que eu amo, que são importantes para mim, em dado momento, me rejeitem, me abandonem, me descubram. Essa é muito cruel, né? E aí eu trouxe aqui alguns sintomas dentro dos relacionamentos. Dentro dos relacionamentos amorosos, uma coisa que aparece muito é você olhar para quem está do teu lado, homem ou mulher, é independente, né? Olhar para quem está do teu lado, se você for homem ou mulher, enfim, vocês entenderam, né? É sentir que essa pessoa é demais para você. Que o amor, que você não merece o amor que aquela pessoa tem por você. Por quê? Isso não é de verdade. Medo constante de ser abandonada. E aí aqui a gente consegue ver ciúmes, insegurança, baixa autoestima. A gente consegue ver isso aqui, ó. Geralmente, essas pessoas têm muita dificuldade de expressar o que sente. Primeiro, porque, mais uma vez, nós não fomos ensinados que a gente tem permissão para sentir. E eu quero falar isso para você, com todo o amor da minha vida, você tem o direito de sentir. Aliás, você precisa sentir. Porque enquanto eu não dou conta do que eu sinto, eu não tenho como lidar com isso. Uma das minhas clientes, a gente estava conversando esses dias sobre algumas situações, e eu falei assim para ela, nossa, eu comecei a fazer algumas perguntas, porque eu sou a questionadora, né? Esse é o meu papel. E eu falei para ela, nossa, você não sabe o que você sente. Ela falou, não, eu nunca fui ensinada. Eu falei, mas a gente vai começar a fazer. Porque assim, ó, tem sentimentos que eu tenho que acolher. Por exemplo, eu vou dar a raiva, na verdade, ela não é um sentimento, ela é uma emoção, que é a emoção mais potente do ser humano, e ela dura, enquanto emoção, 1 minuto e meio. Só que quando a raiva, toda emoção, ela é para fora, né? Ela é aquilo que nos move.
O grande problema da raiva não é sentir raiva, é entender o que a raiva faz comigo. Por quê? Porque ela vai desenvolver sentimentos em mim. Só que se eu não acolher a raiva, porque eu tinha direito de ficar com raiva. Olha que a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Deus não está falando que você não tem direito de ter raiva. Não. Ele está falando: contenha a tua raiva. Entenda a tua raiva. Cala a tua boca na hora que você estiver com raiva. Não haja. Não permita que a sua raiva durma com você. Ela tem que ser resolvida antes de você pôr a cabeça no travesseiro. Davi já nos ensinou isso. Então, eu tenho o direito de mirar. Deus me deu essa emoção. O que ele está me dizendo é: você tem o fruto do Espírito Santo. Você precisa ter autodomínio. E aí a gente precisa entender. Como é que eu domino alguma coisa? Eu tenho que acolher. Eu estou com raiva? Legal, eu tenho o direito de ter raiva. O que que eu vou fazer com ela? Essa é a grande pergunta. E é aí onde a gente tem que trabalhar esse processo. Uma outra coisa muito complicada dentro dessa síndrome é aqui, ó. Aceitar tratamento inadequado por se sentir sortuda de ter alguém. Aqui a gente está falando muitas vezes de relacionamentos abusivos. Porque como essa pessoa não se sente digna de ser amada, ela aceita qualquer situação. E uma delas é que a pessoa a trate de qualquer jeito. Por quê? Porque se ela perder aquele, mesmo sendo ruim, não vai ter outro. Percebe os BOs que a gente vai entrando na nossa vida por causa disso? E nas amizades? Nas amizades, como geralmente essa pessoa sente uma fraude, ela tem dificuldade de contato social. Então, ela geralmente não é alguém que fica exposto, não é alguém que faz muitos amigos, não é alguém que expõe o que sente, o que pensa, o que acha, prefere ficar quietinha, prefere se isolar, prefere ficar na dela. Não é alguém que tem um relacionamento muito com muitas pessoas, exatamente pela dificuldade de se sentir autêntica, de sentir quem ela é. Então, ela está sempre vulnerável, melhor ela ficar quieta. São aquelas pessoas que geralmente ficam no canto só observando. Aí a gente entra num campo extremamente importante, que é a maternidade. E a maternidade, por si só, né? Os psicólogos falam que toda mãe, quando nasce um bebê, nasce uma mãe culpada. Parece que a gente nunca é boa o suficiente. E dentro da síndrome, isso é muito mais exacerbado, porque parece que a pessoa está matando o bebê, não está fazendo tudo o que precisa. Vamos entender uma coisa, né? Eu lembro da Bispa Salete, ela sempre falava que filho não vem com manual. E quem tem mais de um sabe que cada um tem uma personalidade. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? Então, assim, ser mãe é um complexo, complicado. O pessoal, todo mundo fala, né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente já tem esse instinto dentro de nós, mas quando a criança nasce, efetivamente nascem sentimentos. Mas se eu tenho uma síndrome da impostora instalada, parece que eu nunca vou aprender. Parece que eu nunca vou conseguir. E aí eu fico olhando para outras pessoas, eu fico comparando o meu bastidor com o palco das outras pessoas. A gente tem um negócio muito sério hoje chamado internet. Instagram, principalmente Instagram, Facebook. Lá, ninguém vai postar as dificuldades. Alguns até são corajosos, mas a maioria só vai postar coisa boa. Por quê? Vou ficar expondo coisas ruins. Aí a gente olha aquela foto mascarada, aquela situação toda mascarada, e a gente começa a pegar a nossa dificuldade e comparar com aquilo. E é muito ruim, né? Porque isso começa a gerar culpa, começa a gerar decisões ruins, começa a gerar uma certa separação. E aí eu começo a inventar desculpas para não ficar tão perto, porque eu não sou tão boa. Faz sentido isso para você? Alguém aqui consegue se identificar com esse processo? E aí a gente tem uma outra situação que é eu olhando para mim. É como eu me enxergo. Aí a gente tem aquilo que eu falei do diálogo interno, um diálogo interno persistente e extremamente negativo. Você não dá conta, você não é boa, realmente, o que você está falando, você só está falando, você não está vivendo. Gente, quantas vezes em sala de aula eu estava ensinando algumas coisas para as pessoas, e aí o crítico interior que eu consegui dominar, né, depois de um certo processo, falava assim: você é mentirosa, você não vive nada disso. E geralmente, uma coisa que eu sempre pedi para o Senhor é para não ser hipócrita. Eu não gosto de falar de coisas que eu também não fui experimentada. Eu realmente tenho dificuldade com essa com hipocrisia, né? Porque eu tenho dificuldade com isso. E eu tinha que ficar brigando. Eu estava dando aula, brigando com a minha mente sobre isso. Até o dia que eu aprendi a dar uma gerenciada melhor e deu uma melhorada. Hoje, por exemplo, ele está quieto, que é um milagre. Ele fez barulho antes, mas agora ele está quieto. Geralmente, essas pessoas que têm a síndrome, ela tem dificuldade de reconhecer quem ela é. Estava conversando com uma amiga um dia, eu falei assim: amiga, no que você é boa?
era uma cliente, e ela falou assim, fala, Fatia, eu vou falar dessas coisas com você, né? Parece que eu tô sendo orgulhosa. Aí eu falei para ela assim, ó, vamos diferenciar uma coisa aqui. Orgulho é todas as vezes que eu olho para mim e eu diminuo você. Isso é orgulho. Todas as vezes que eu olho para mim e reconheço o que eu tenho de bom, isso chama-se identidade. Eu queria que você anotasse, se possível, para que você olhasse para você em outro momento, quando a gente terminar aqui, a hora que você tiver um tempinho, mas deixasse isso no seu radar, para você escrever pelo menos 20 qualidades que você tem. E eu vou te dar um spoiler aqui. As primeiras 10, se você é uma pessoa com uma autocrítica não tão grande, elas vêm fácil. A partir da 11ª, da 12ª, Jesus, como é difícil. Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas. Perguntar para as pessoas o que elas enxergam de bom em você, quais são seus pontos positivos. Nesse momento, a gente não quer saber dos negativos, ok? Então, essa pergunta, ela não vem. E a segunda coisa é observar, ouvir, prestar atenção no que as pessoas falam a seu respeito. E aí você vai montar esse quadro com 20 qualidades, com 20 habilidades, com coisas boas sobre você. Se você tiver muita dificuldade, você pode ir lá em Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2, e olhar o que Paulo escreve sobre as qualidades de um filho de Deus. Pode até ser que você não tenha todas, mas você pode, pelo poder da palavra, e declarando: eu sou filha, eu sou amada, eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Você pode ir declarando até essa declaração virar uma verdade para você. Isso em último grau, tá? Em primeiro grau, seria legal que você fizesse com a sua consciência, observando e perguntando para as pessoas, e aí, se você não conseguir as 20, você vai lá para Efésios, e aí você levanta as características que você quer e você começa a declarar. Eu gosto muito de olhar para o ano judaico, né? Eu gosto de olhar para isso. E esse é o ano 5.787. Ele é o ano da transformação segundo o calendário judaico. E mais que isso, esse é o ano que as pessoas estão declarando, né? Os grandes homens de Deus estão declarando que é o ano da cura. Aí ele começou, acho que se eu não me engano, em 22 de setembro, vai até setembro, outubro do ano que vem, eu não vi quando termina. E esse é o ano da cura. Então Deus vai movimentar todo o processo de transformação em nós, de curas espirituais, curas físicas, curas emocionais, curas psicológicas. Então, este ano você vai ser confrontado pelo Espírito Santo a ser curado nas coisas que você não queria olhar. Só um spoilerzinho, tá bom? Bem de levinho para você. E a última sensação com relação à autoestima é estar fingindo. Você não é de verdade. As pessoas vão te enxergar. Então, como ela começa a sair para fora, ela começa a movimentar a síndrome da impostora com as pessoas ao nosso redor. E aí a gente começa a ter dificuldade nos relacionamentos. Lembrando, somos corpo de Cristo. Estar no corpo é participar da Assembleia. Nós não podemos caminhar sozinhos. Não foi isso que o Senhor nos pediu. Então, não podemos. Amém? Como é que eu identifico um impostor? E aí eu fiz aqui, eu trouxe algumas coisas para vocês se identificando. De novo, não é sobre culpa, não é sobre julgamento, é sobre identificação, tá bom? Ó, é comum que as pessoas que tenham SI, a síndrome do impostor, percebam sintomas e se queixem de ansiedade, de estresse, de burnout, né? Ou de autoestima. Tudo isso aqui mesclado faz o sintoma da síndrome do impostor. Então, alguns alertas ou algumas coisas para a gente identificar se a gente pensa ou se a gente fala isso. Primeiro, é uma desqualificação constante do sucesso. Nada do que eu consegui foi por mérito. A gente entende que nós oramos e o Senhor responde. A gente entende. Mas nós também entendemos que para a gente movimentar o mundo espiritual, nós precisamos de algumas posturas. E uma dessas posturas é fé, é autoconhecimento, é autodesenvolvimento, é transformação. Paulo diz em Efésios que a salvação é um dom de Deus. Mas ele também diz que o reino é conquistado à força. E essa força é a
transformação da nossa alma. E esse processo, ele é nosso. Nós pagamos um preço por essa transformação. Tudo bem até aqui? Então vamos para o segundo, ó. Minimiza elogios e conquistas. A pessoa fala, nossa, você é incrível, né? Como que você conseguiu isso? Ai, que sorte. Ah, qualquer pessoa faria o que eu fiz. A gente faz muito isso, mulher faz muito isso assim, ó, nossa, amiga, que roupa linda. Aí você fala, ai, paguei R$ 10 na Marisa. Com coisa que a pessoa perguntou, onde você comprou e quanto você pagou. Ela está dizendo que em você ficou bonito. Quando a gente não sabe receber elogios, a gente devolve com o preço que a gente pagou baratinho. Às vezes nem foi 10, né, gente? Porque hoje eu acho que não existe mais nada de R$ 10 na vida. Ó, atribui resultados positivos a fatores externos. Ah, estava na hora certa, no lugar certo. Ah, dei sorte de achar essa informação. Ai, menina, eu tenho a IA agora. Quem me segura com a IA? A IA faz tudo. Eu não preciso nem gastar meu tempo. Ah, não, foi fulano que sentou comigo e me ajudou. Essa pessoa nunca olha para ela. É como se tudo acontecesse fora dela. Assim como o impostor faz isso, nada é dentro de mim, só os sentimentos ruins. Tudo que acontece é fora de mim. Resiste a receber feedback positivo. Geralmente são pessoas que não são promovidas e quando recebe a promoção, acha que não dá. Eu já conversei com pessoas em processos de mudança de carreira e a promoção estava muito perto, a pessoa sai, eu não estou pronta. Eu falei, meu Deus, vai se aprontando no processo. Não, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais. Eu falei, ah, ok. Não discutiremos sobre isso, então. Medo intenso de exposição de fracasso. Preocupação excessiva com erros, mesmo em tarefas simples. A pessoa fica um tempão ali refazendo, perde um tempão por uma coisa que é simples, porque ela não pode errar. Essa pessoa não tem direito de errar. Medo de ser descoberto como incompetente ou como uma fraude. Mais coisas. Eu vou ir um pouquinho mais rápido para não gastar o seu tempo, tá? Ó, evita assumir novos desafios. Por quê? Porque é novo, eu não sei, a probabilidade de eu falhar é muito grande. É perfeccionista e mal adaptativo. Detesta a mudança. Tem que ser tudo igual, porque já está acostumado, não quer mudar nada. Porque daquele jeito eu já sei fazer, eu já sinto assim, já faço assim, gasto tanto tempo. É isso. Padrões irrealistas altos para si mesmo. Bota uma régua tão alta que ninguém atinge. Aí tá sempre menos. Por quê? Porque não existe aquela possibilidade, né? Somos humanos. Autoexigência extrema. Não, você tem que ser boa, você tem que ser melhor, você tem que comprovar, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer mais. E nananana. Aí o que que acontece? Ela acaba procrastinando. Por quê? Porque é novo, eu tenho que fazer. Se não for perfeito, se não ficar bom, se alguém falar que não tá bom, se alguém descobrir. A procrastinação vem muito disso. Insatisfação muito grande com o próprio desempenho. Mesmo que tudo esteja maravilhoso, que todo mundo elogiou, ela olha e fala, ai, podia ser melhor. Nossa, eu errei aquela vírgula naquele negócio ali. Jesus pôs 3 pontos, eu só 2. Então ela trabalha o tempo todo. Trabalha muito mais que todo mundo. Por quê? Porque ela tem que compensar uma suposta incompetência. Conseguiu se identificar aqui, amiga? Eu espero que não, né? Mas é difícil. Quem tá aqui não se identificar com alguma dessas coisas. Vamos caminhar. Peraí que travou aqui. Padrões de comportamento. Então, ó, vamos lá. A gente estava vendo sentimentos e pensamentos, agora a gente vai ver os padrões de comportamentos. Ó, recebeu a promoção porque teve sorte. Não foi mérito. Não aceita. Se eu falhar, é porque eu não sou capaz. A culpa é minha. Mesmo que o erro seja uma informação que veio errada de algum lugar, ou, como acontece muitas vezes, alguma coisa passou. Medo constante de ser desmascarado. O medo é a emoção que mais está ali, ó. Eles vão descobrir que eu não sei o que eu estou fazendo. É só uma questão de tempo para perceberem que eu sou uma fraude. Se não for perfeito, isso não vale a pena. Isso foi fácil para mim. Então, não vale a pena, porque é uma habilidade real, todo mundo tem. Mesmo que só ela consiga fazer aquilo. Eu apenas memorizei, eu não entendi nada. Então, de novo, está se desvalorizando. Os outros são muito mais talentosos que eu. Essa promoção devia ter sido para outro, não para mim. Eu não sou tão bom quanto as pessoas pensam. Eu realmente sou fake. E uma hora isso vai acontecer. Tudo bem até aqui? Eu estou sentindo o estômago de vocês fazendo assim, ó. Vamos lá. Mais uns comportamentos observáveis da síndrome do impostor. Dois comportamentos muito fortes, que é a procrastinação
por medo de ser descoberto, e o perfeccionismo, para provar, para não deixar nunca que alguém perceba que essa pessoa é fake, segundo o que ela pensa. Então, o que que ela faz? Ela vai adiando a tarefa, principalmente se for projetos novos, coisas novas, ela vai adiando, ela vai adiando, ela vai adiando. Aí ela entra dentro de um processo chamado autossabotagem. Por quê? Porque ela tem que ter uma desculpa porque não fez, com medo daquilo não dar certo. Ah, eu falhei porque eu comecei muito tarde. E olha que interessante, quando você entra num processo de autossabotagem, parece que o universo, para quem acredita nisso, ajuda. Na verdade, é a nossa própria energia, né? A gente começa a criar tantas coisas que as coisas começam a acontecer de um jeito estranho. A gente dorme demais, a gente toma remédio, a gente. Bom, enfim, não vou dar exemplos aqui, porque eu acho que quem conhece o processo sabe que você inventa mil desculpas. E a procrastinação, nesse sentido, é uma desculpa. E aqui não é só procrastinação de fazer na última hora, porque quem faz na última hora fez. Procrastinação é o adiamento da coisa para que não aconteça. Muitas vezes a pessoa perde oportunidades importantes porque ela não fez. Isso é procrastinar. Porque, assim, fazer na última hora pode ser por N motivos, mas nós brasileiros temos uma coisa que a gente chama de cultura da terra, de deixar tudo para a última hora. O brasileiro, infelizmente, culturalmente faz isso. É bem difícil a gente ter brasileiros que chegam na hora, só se eles foram trabalhados para isso, mas culturalmente nós chegamos atrasados e fazemos as coisas depois. Nunca pesquisei, nem estudei, nem orei sobre isso, mas é uma coisa que eu observo bastante e já li também bastante sobre isso. Outra coisa que é muito maluca é o perfeccionismo excessivo. Isso aqui, ó, é um dos maiores comedores de tempo da face da Terra. Cristo disse: sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Nós somos perfeitos porque o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. Então, nós já temos esta perfeição. O perfeccionismo, ele é um trauma. Ele é um trauma dentro da síndrome, mas ele é um trauma de vida. Todo perfeccionista tem medo de errar, porque em algum momento ele foi cobrado por algum erro que ele fez, foi exposto, não foi só cobrado, ele foi exposto de uma forma muito grande. E essa exposição trouxe esse medo. Então, assim, nunca mais, e geralmente, o que que a gente faz? A gente dá ordens internas para nós. Eu nunca mais vou permitir que ninguém me cobre. O que que eu faço? Viro um perfeccionista extremo. E aí ele come meu tempo de vida, porque eu tenho que o tempo todo estar provando isso. Aí tem uma outra coisa dentro disso, né? Que é o esforço excessivo. Eu tenho que trabalhar mais que todo mundo. Eu tenho que fazer melhor. O meu sempre é melhor. Eu sempre vou entregar. Ou eu sempre vou entregar primeiro, ou eu sempre vou entregar por último, mas eu vou entregar muito bom. Ninguém nunca vai achar erro. E por causa disso, essa pessoa tem que trabalhar mais, fica muito cansada. Chega um momento que ela começa a se desgastar, está desgastada emocional e fisicamente, porque é muito cansativo. E a gente tem que lembrar que os pensamentos estão aqui, ó, rodando a milhões por hora. E aí o que acontece também? Geralmente pessoas com a síndrome não têm limites. O que ela fala? Ela aceita tudo. Ela aceita fazer tudo. Ah, pode dar que eu faço. Ah, eu dou conta. Ah, daqui. Ah, vamos lá. Vamos ver. E aí você vai aceitando um monte de coisa, não tem limite. As pessoas percebem isso, começam também a abusar. E aí a gente tem aqui um quadro de cansaço excessivo, um burnout, eu detesto não, um burnout na reta do acontecimento, tá bom? Mais comportamentos observáveis, aí depois eu mando para vocês, que é, né? Mas uma coisa importante aqui, ó, é a autossabotagem sutil. Não se prepara adequadamente. E é incrível, porque é uma pessoa que está o tempo todo tendo que provar que ela é boa, então não faz sentido. Então é uma desculpa que ela vai arrumando, né? É só uma desculpa. Subestimar as próprias habilidades em público. Ah, gente, não é assim. Ah, eu não sou tão boa assim. Ah, imagina a pessoa já, não, Espírito Santo, ah, foi a graça de Deus. É claro que dá a Deus o que é de Deus, né? E dá a César o que é de César. Então, eu queria que vocês fizessem amor nas minhas palavras, né? E humildade naquilo que eu estou dizendo. É uma expressão. Hipersensibilidade à crítica. Qualquer coisa que a pessoa fale, ela leva como uma prova de incompetência. Está falando que eu não sou boa, tá vendo? Acabou de descobrir que eu não sou boa. Então, isso é muito complicado. E uma coisa muito séria que é o isolamento social. Essa pessoa prefere estar só do que deixar as pessoas descobrirem que ela não é tudo aquilo. Ô, Bru, você viu que eu trouxe a sua bonitinha para cá, ó? Aí a gente tem um ciclo vicioso dentro da síndrome
Eu vou mostrar dois ciclos viciosos para você. O primeiro é dentro da síndrome, como é que ele funciona, tá? Então, ele funciona assim, ó. Aparece um novo desafio, é uma situação em que exige mais de você porque ele é novo. O que que acontece? Automaticamente você começa a ficar ansiosa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou provar? E esses pensamentos ficam, você não bloqueia e eles vão crescendo. Aí o que começa a acontecer? Você começa a trabalhar muito, mas começa a se deixar dar desculpa. Você vai fazendo as duas coisas. Ou você trabalha demais, você quase fala, "Ah, nossa, né, eu tenho outras coisas para fazer." Você vai pondo na frente. E aí, tudo bem, você fez, deu certo. Só que dar certo para você não resolveu. Deu certo porque aconteceu uma situação e deu tudo certo. O que que você faz? Você descarta esse sucesso. Fala, não, não fui eu. Algumas coisas aconteceram, e acabou dando certo, foi tudo bem, aí foi, né? Tudo mais. Aí o que acontece? Começa esse ciclo de novo. Então ele fica o tempo todo dentro disso. E você fica o tempo todo procurando evidências contrárias do sucesso que você teve. Ah, o sucesso, né? Você vai atribuir a qualquer coisa. E isso vai acumulando, isso vai se acumulando, isso vai se acumulando até a coisa virar uma síndrome maior. Gente, me dá só um segundo, que a minha cachorrinha tá aqui chorando. Vou deixar ela aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Fiquei só no profissional, trabalhando há 40 anos, único emprego. Nossa, Graça, que louco. Não, acho que não. Tudo bem até aqui, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Estão se identificando? Estão guardando o coraçãozinho? A gente vai entrar, a gente vai entrar num processo agora, que legal, que é a gente identificar os 5 perfis dos 5 perfis. Uma coisa importante, ninguém é só um perfil, tá? A gente tem, como qualquer coisa que a gente vai perfilar, a gente vai ter um perfil dominante e a gente vai ter um outro perfil caminhando junto ali. Então, eu vou propor um exercício para vocês, tá bom? Quando eu apresentar o perfil, queria que vocês observassem esse perfil e se desse uma nota com relação àquele perfil. Sendo um, você não tem nada. Não, peraí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Talvez eu estou falando o contrário. Ó, um não se identifica e 5 se identifica fortemente. Então, eu vou mostrar para vocês os 5 perfis, tá bom? Só para te dar uma identificadinha básica aqui. Vocês vão ver que tudo que eu falei tem muito a ver com essa perfilação. Quem fez essa perfilação foi uma doutora, a doutora Valerie Young. Ela pegou tudo aquilo que a Clancy e que a outra mulher, a Suzane, tinham feito, ela olhou e ela fez uma pesquisa com uma quantidade maior de pessoas e ela identificou 5 tipos de perfis, que faz muito sentido. O primeiro tipo é a perfeccionista. Claro que ela tinha que aparecer aqui, né, gente? A perfeccionista, ela é a garota checklist. Eu tenho várias garotas checklists. Que essas garotas checklists fazem? Elas definem padrões extremamente altos e irrealistas. São níveis, assim, ó, que um ser humano normal não consegue atingir. É óbvio que isso gera uma frustração enorme, porque ela estabelece o perfil que ela, o padrão que ela mesma não atinge. É uma pessoa muito focada nos erros. No geral, ela não olha todo o processo. Ela olha para uma linha, para uma vírgula, para um acento fora do lugar. Então, ela faz os pequenos erros ficarem enormes. Ela sente, ela só tem dois, ou é 8 ou é 800, ou é perfeição ou é fracasso. Não tem o meio termo. Ou foi tudo muito perfeito, mas foi a sorte, ou foi tudo muito ruim e a culpa é minha. A perfeccionista faz isso. Ela tem muita dificuldade em delegar, porque ninguém faz tão bem quanto eu. Essa pessoa na vida pessoal, ela tem que ser a perfeita em tudo. A perfeita mãe, a perfeita esposa, a perfeita amiga, a perfeita tudo, a perfeita filha de Deus, a perfeita no ministério, a perfeita em tudo. Ai, se esquecer o aniversário de alguém importante, ou se for pessoas vierem comer em casa e a comida for tipo arroz, feijão e ovo. Não, não, isso não existe. Isso não existe. Então, qual é a mensagem que ela manda para ela? Ó, se eu não consigo fazer tudo perfeitamente, então eu sou uma frase como pessoa.
Uma outra mensagem que ela manda para ela mesma: eu sempre preciso fazer melhor. Eu ainda não estou pronta. Eu ainda não atingi o perfeccionismo. E eu preciso aprender mais. Ela está o tempo todo se cobrando para ser perfeita. E aí, geralmente, essas mulheres são mulheres de aparência perfeita. Nenhum cabelo fora do lugar. Andar sem maquiagem, jamais. Unha sem fazer, de forma alguma. Como assim? Vamos olhar. Chinelo de dedo, nunca. Se for havaiana, tem que ser pelo menos uma toda decorada e olha lá ainda. É sempre, se possível, marca, perfumes importados. Essa mulher tem que estar perfeita, símbolo da perfeição absoluta. Se for dona de casa, é aquela dona de casa que arruma o cabelo para fazer comida, porque tudo tem que ser perfeito. Jamais será uma pessoa normal. Alguém se identificou? Conseguiram dar nota sobre perfeccionista? Como é que é isso aí? Vamos para o segundo tipo, que eu me identifico muito com essa querida aqui, mas eu melhorei, graças a Deus, que é a especialista. O que a outra cheque livro, essa aqui é livros. Conseguem perceber alguma semelhança? É mera coincidência? Para essa pessoa, o saber nunca é suficiente. Ela nunca sabe o suficiente. Ela está comprando cursos e cursos e mentorias e o tempo todo. O tempo todo, sempre buscando conhecimento. Por quê? Porque ela tem que saber mais, ela nunca está bom o suficiente. Ela subestima as suas habilidades e experiências. Sempre tem alguém que sabe mais, sempre tem um livro que vai me contar mais, sempre tem alguém melhor que eu. E aí essa é uma autocobrança o tempo todo. Ela teme ser exposta como fraudulenta ao admitir que não sabe alguma coisa. Então ela tem que ser uma enciclopédia ambulante, ou hoje um MIA ambulante. Na vida pessoal, ela lê dezenas de livros sobre como ser mãe, mas sempre se acha uma mãe ruim. E aí, o pior, ela tem tanto conhecimento externo, só que ela é uma pessoa indecisa. Ela não consegue tomar decisões, porque falta conhecimento para tomar uma decisão baseada. E aí ela fica correndo, sabe, assim, o tempo todo, correndo atrás das coisas, vou para cá, vou para cá. Ela fica gastando energia com um monte de coisa, porque ela está o tempo todo procurando o que fazer, mas ainda não sabe o que fazer, porque não é boa o suficiente. Uma frase que ela fala para ela mesma: preciso conhecer tudo antes de agir ou de falar. O que significa? Fica engasgada, não fala, e ela fica doente. Sem contar que não sai do lugar. Ela está sempre buscando mais para agir e não age. Ou então ela se enfia em um monte de coisa, mas não gasta a energia. Uma fala para ela mesma, né? Mensagem para ela, além disso: preciso conhecer tudo antes de agir, preciso saber mais, ainda não sou qualificada. Como eu faço para saber mais? Então, ela está sempre gastando dinheiro, gasta muito dinheiro com cursos. E aqui eu me identifico com ela, com algumas coisas que eu já melhorei, mas ainda me identifico com ela. Eu daria aqui um 3 para mim nessa daqui. Eu acho que é uma das mais fortes para mim. A especialista ainda, ó, ela tem medo de perguntas. Por quê? E se a pessoa não fizer uma pergunta, eu não sei responder. Se eu já venci, graças a Deus, eu já venci. Se não tenho medo de pergunta, pode fazer a pergunta que você quiser. Sempre sente que nunca sabe o suficiente sobre ser mãe, sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal. Eu sempre acho que dá para melhorar, né, gente? Eu sempre acho. Sou uma eterna estudante, mas eu já melhorei nisso aqui. E busca validação externa. Isso aqui ainda é um problema para mim. Ó, procura constantemente cursos, livros e validação de especialistas antes de confiar em si mesma. Eu gosto demais de uma mentoria. Vou confessar para vocês. No caso, não é nem por validação, é porque eu sempre acredito que alguém sabe mais que eu. E se ele sabe mais que eu, o caminho é mais curto. Aí é mesmo preguiça, né? E eu acho que até um pouco de inteligência, porque eu já não tenho mais idade para perder. Mas eu me daria um 3 saindo de um 5 grave, pelo menos há uns 3, 4 anos atrás. Então, essa aqui é especialista. Agora nós vamos para uma que é a gênio natural. Eu não me lembro de conhecer alguém assim. E é muito interessante, porque a gênio natural é assim, ó. Se ela acredita que competência significa facilidade. Se algo requer reforço, é melhor eu não fazer. Porque se eu fizer, vai dar ruim. Então, se ela não tem a competência, ela nem tenta. Ela já pensa, pô, vai dar trabalho, eu não vou saber fazer, eu vou me enrolar, vão perceber que eu sou ruim, então eu prefiro ficar dentro daquilo que eu já sei. Qual é o problema, né? Ela tem vergonha quando ela precisa trabalhar em si mesma. Por quê? Porque trabalhar na gente é uma das coisas que mais difícil, não é não?
É fácil estar aqui sendo confrontado? Então, é uma pessoa que geralmente não sai do lugar. É uma pessoa que não cresce. Ela fica muito estagnada naquele mesmo lugar. Sempre compara o processo dela com o de outras pessoas. E sempre descobre que o outro é melhor, segundo ela mesma. Evita situações onde pode ter dificuldade inicial. Não paga preço de jeito nenhum. Olha a frase dela. Se relacionamento fossem naturais para mim, eu não precisava tentar tanto. Geralmente são pessoas que ficam sozinhas. Elas não têm saco. Por quê? Porque é difícil. Conhecer alguém demanda uma série de coisas. E aí essa pessoa não quer. Então é melhor ficar sozinho. Quer alguém, mas não quer pagar o preço. Esse aqui é o ser humano que não paga o preço. Algumas frases dela para ela mesma. Se foi fácil, não conta. Mas se for difícil, provei que eu não sou competente. Então, esse aqui, para mim, é um perfil bem difícil. Não tenho ele de forma nenhuma, não sei se você se identifica. Eu não me lembro, mas assim, enfim, é esse o perfil do gênio natural. Um outro perfil que eu conheço bastante gente é o da solista, ou da sozinha, ou da mulher que é só. Ela acredita que pedir ajuda é admitir fraude. E ela tem que fazer tudo sozinha. Ela tem que dar conta de tudo sozinha. Criar filho, ter relacionamento, gerenciar emoção. E tudo isso sem buscar apoio, sem buscar ajuda, sem buscar melhora. Não. Ela é sozinha. Ela vai se livrar. Ela acredita que o sofrimento dela é maior que o de todo mundo. Que a guerra que ela enfrenta é maior que de todo mundo. Preciso te confessar que eu tive muito disso aqui. Já dei uma boa melhorada. Não pede ajuda de jeito nenhum, ó. Recusa a ajuda do parceiro, da família, de amigos, ela recusa, mesmo quando ela está sobrecarregada. É uma das pessoas que é mais credenciada para ter burnout, para ter esgotamento, burnout, ter esgotamento e tudo mais. Ela pratica o isolamento. Geralmente são aquelas pessoas que fazem tudo, mas reclama que ninguém ajuda a fazer nada. Ela não quer ajuda, não gosta de ajuda, mas reclama que não é ajudada. É uma pessoa que está sempre muito exausta, muito cansada, porque ela não tem suporte emocional. Não é que ela não tem, ela não quer, ela não aceita, ela não pensa na hipótese de ter ajuda. E quando ela abre para ter ajuda, aí que ela se sente fraca, porque se ela precisou que alguém a ajudasse em alguma coisa, ela não é alguém que tem competência, é realmente uma fraude. Alguém conseguiu se identificar com essa solista? Foi? E aí a gente tem uma aqui, que essa aqui eu acho que quase todas nós temos, né? Que é o camaleão ou a superwoman, né? Que é a mulher que faz tudo, é a mulher que pode tudo, é a mulher que dá conta de tudo, é a mulher que, meu, e ela faz tudo. Só que, até fazer tudo, é meio que quem a gente é, né? Só que ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela não é aquela pessoa que, não, agora eu vou parar e vou fazer isso. Não, agora eu vou me dar um tempo. Não, ela faz tudo o tempo todo. Não tem tempo de descansar, assim como a solista. Ela, ela se movimenta nos papéis simultaneamente, o tempo todo fazendo tudo, fazendo comida, tá falando no telefone, tá gastando dinheiro, tá vendendo, tá comprando, tá trocando a fralda do bebê. Eu fico cansada só de falar. Trabalha muito mais horas, porque ela tem que se esforçar mais que todo mundo. Afinal de contas, ela é super poderosa. Ela sente-se culpada, ela não relaxa, ela não pode assistir uma Netflix, ela não pode parar para tomar um banho decente, ela tem que tomar um banho enquanto ela está lá chacoalhando o carrinho do neném, ou ela toma banho e corre para ver a panela de pressão. Ela faz tudo ao mesmo tempo. E ela mede o valor dela pelo tanto que ela consegue fazer. Qual é o problema de quem faz tudo ao mesmo tempo? Não termina nada. E aí a sensação de frustração é enorme. Essa mulher tem um sofrimento muito grande, assim como a solista, só que essa muito mais, porque ela tem muita coisa, vive cansada, ó. Na vida, pessoal, a Superwoman tenta ser a mãe exemplar, a parceira atenciosa, a amiga presente, a filha dedicada, a profissional bem-sucedida, a filha de Deus que está sempre lá, a do ministério que faz tudo. E esse é o problema, porque é tudo ao mesmo tempo. Então, ela nunca tem tempo de descansar, ela não dorme direito, ela não descansa direito. Uma das métricas de vida para ela, né? Preciso ser excelente em tudo, no trabalho, na família, na saúde, na vida social, nos estudos e etc, etc, etc. Mensagem dela para ela mesma. Preciso ser diferente no, não é, preciso ser diferente para ser aceita. Eu preciso me adaptar. Esse comportamento ele é camaleão porque ele é
comportamento adaptável. Então, se eu tô com meu filho, eu sou uma pessoa. Se eu tô com meu marido, eu sou outra pessoa. Se eu tô com o pessoal da igreja, eu sou outra pessoa. Essa pessoa aqui não tem identidade, ela perde a identidade no processo, porque ela nunca é ela. Ela não tem voz, ela não tem limite. Ela não fala o que ela não gosta, porque ela está sempre se adaptando e está sempre muito cansada e muito, muito exaustiva. É, E aí, como ficaram suas notas? Se identificou com alguma, com mais de uma? Eu penso que essa aqui quase todas as mulheres temos, né? O que a gente precisa sempre é de buscar o equilíbrio. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Eu consigo ver? Não consigo ver comentário ainda. Então, vamos seguir, tá? Depois eu falo. Para ficar mais fácil para vocês, eu fiz uma tabela com os resumos desses 5 perfis da, da SI, da Síndrome do Impostor. Então, eu coloquei, ó, tipo, qual é a crença principal, qual é o comportamento típico dessa mulher e qual é o desafio principal que ela tem que fazer. A perfeccionista, a crença principal é perfeito ou fracasso, é 8 ou 800, não tem meio termo. O comportamento típico dela é revisão obsessiva. Vê de novo, vê de novo, vê de novo, vê de novo, vê de novo. Não pode ter erro, não pode passar erro, não admito. Ou então, desculpas para procrastinar. Nunca entrega nada sem revisar. Ou ela entra na procrastinação e não entrega, ou ela revisa bilhões de vezes até entregar, mas mesmo assim com medo de estar errado. Essa pessoa perde muito tempo e ela geralmente gasta muito tempo em tarefas que são comuns. A especialista, a crença central dela é: eu preciso saber tudo. Se eu não souber tudo, eu não vou poder falar nada. Qual é o comportamento típico? Busca contínua. Está sempre procurando, sempre estudando e nunca sabe nada. Qual é o desafio principal? Fica paralisada, porque ela não sabe tudo. Então, se ela não sabe tudo, como é que ela vai tomar uma decisão, vai analisar alguma coisa? Não vai. Gênio natural. Crença principal, tem que ser fácil. Tipo de comportamento, evita qualquer desafio. Sabe aquela coisa? Deu qualquer trabalho, eu prefiro não ter. Qual é o principal desafio? Não cresce, porque não se desafia nunca. Não se desafia para crescer, não se desafia para se conhecer. Não cresce. Está sempre no mesmo lugar, é a mesma vida, é aquilo lá. A solista ou a sozinha. Faz tudo sozinha. Ela recusa ajuda e ela se isola. Não tem muitos amigos, não participa. Todo mundo tem que caber na agenda. Se não caber na agenda, não vai rolar. Ela é uma pessoa muito forte para ter um burnout, que é o desligamento do sistema central, e é sozinha, geralmente é uma pessoa só. E é o super-herói, ou a superwoman, né, o camaleão, ela precisa ser perfeita em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo. Comportamento é uma workaholic e é alguém multitarefa, faz tudo ao mesmo tempo. Qual é o principal desafio? Está sempre muito cansado. Esse é os 5 perfis. Se identificaram, garotas lindas do meu coração? Eu, tipo, 1, 2 e 3, a Cláudia. Mas alguém se identificou? Alguém pegou na gênio natural? Alguém tem essa característica? Eu não conheço Eu, ninguém. Quem? Eu quem? Dona Dinara? a que mais pegou foi a perfeccionista. Ah, Fiquei perfeccionista. nervosa, mas pensei que eu estava bem melhor, mas tive que melhorar bastante. A Nath é maçã. Um Ah, é? pouco de especialista Tá. e analista. Eu acho que Como essas são as que mais pegam pra gente, né? é, Mas é interessante a gente chegar, né? A Tati, a 4 e a 5. Eu também, eu acho que eu sou a especialista, né? Que é a 2 e a 5 aí. Gente, eu melhorei muito. Eu adoro delegar. Eu aprendi que delegar é vida. A Gé toda, 1, 2, a 3, a 5. Só não a solista. Caramba, vamos trabalhar isso, Gé. Então, é interessante saber, né? Eu gosto muito de saber. Agora que vocês se identificaram, mas vocês estão bem? Estão sem culpa? Estão conseguindo lidar com isso? É o que importa. É só conhecimento para a gente lidar com isso. Então, vamos lá, que a gente já está indo para a reta final. Ai, Deus, que engraçado. Então, É, tudo isso que a gente viu, o maior impacto que tem é na nossa vida pessoal, é em tudo que a gente faz, né? Então, assim, de novo, a síndrome, ela é interna. Só que como ela é
parte do que a gente é, porque a gente transborda, ela começa a mexer em todos os nossos relacionamentos. E aí ela transborda. Então ela vai. Uma das principais características de quem tem os perfis muito fortes são relacionamentos superficiais. Por quê? Porque eu tenho medo que alguém me conheça muito profundamente e descubra que eu sou uma farsa. Então, assim, não permite, não tem boas amizades, não deixa as pessoas se aproximarem, mesmo querendo, às vezes mesmo orando, né? Eu tenho várias amigas que a gente ora para isso, mas a pessoa não tem, ela tem medo que as pessoas descubram. E às vezes são pessoas maravilhosas, mas como elas não se enxergam, elas não deixam ninguém chegar muito perto. Então, os relacionamentos são superficiais, inclusive os amorosos. E faz assim, ó, joga muita culpa tanto nela, quanto mãe, quanto pessoa, quanto nas pessoas, né? Nos pais, está sempre culpando alguém por causa disso, mas principalmente nela própria. Não é uma boa mãe, não é uma boa esposa, não é uma boa amiga, não é uma boa filha, não é uma boa ministra, e aí ela vai trabalhando essas crenças dentro dela. Se isola, porque, de novo, todo relacionamento demanda a entrega de quem eu sou. Se eu te entregar e você ver que eu não sou tudo aquilo, você não vai querer ficar junto. E por último, é uma pessoa que tem uma autoestima muito fragilizada. Por quê? Porque ela está sempre com medo. O medo é o sentimento mais profundo. E aí, junto com o medo, tem um outro sentimentinho que é cruel, que é a tristeza. A tristeza para a gente, ela tem uma função muito importante que é de equilíbrio. O que que a tristeza comunica? Que eu perdi alguma coisa e que eu preciso me recompor. Por isso que quando a gente está triste, a lógica é que a gente queira ficar só. Por quê? Porque a tristeza ela tem como função dada por Deus para nós nos regular. Só que quando a gente junta a tristeza com o medo, o sentimento que vem é decepção e frustração. E são dois sentimentos extremamente paralisantes. Então, nesse sentido, a função da tristeza como emoção, que é regular, ela vira, junto com o medo, uma paralisação total. Então, geralmente, é uma pessoa que está sempre muito fragilizada, muito entristecida, muito adoecida. Quando essa tristeza fica muito forte, ela começa a mexer com a depressão, não a depressão doença, mas o estado depressivo, que é quando a pessoa começa a ficar muito triste, muito triste, muito triste, pode gerar, sim, uma patologia, infelizmente, e a ansiedade num nível, assim, ó, estratosférico. E isso é cruel. Não dá para falar de síndrome de impostora sem falar de ansiedade. Porque, infelizmente, uma vai alimentando a outra. Por quê? Como eu estou o tempo todo preocupada e em dúvida, a minha mente começa a criar milhões de cenários. Esses dias eu coloquei no Instagram uma frase do Spurgeon que ele fala que a ansiedade não é resolver as coisas do futuro, é perder a paz do presente. Cara, e eu achei essa frase assim fantástica, porque essa dúvida e essa preocupação fica o tempo todo ruminando dentro de mim. E aí faz a ansiedade chegar a níveis estratosféricos. Ela também faz com que a pessoa comece a evitar desafios. Por quê? Porque a ansiedade vai falar para ela que se ela entrar em novas experiências ou novos desafios, ela vai ter dificuldade para construir. E aí ela vai ficar olhando para aquilo, achando que não vai dar conta. Então, o que que ela faz? Ela acaba evitando oportunidades e provas de si mesma. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, que é da. Ai, meu Deus, qual é o nome da menina? Qualquer coisa Bright, lá no final tá lá, eu esqueci o nome dela. E ela fala que ela abriu mão do primeiro emprego, que era uma multinacional fantástica, por medo das pessoas descobrirem que ela não sabia. Ela passou nas 5 entrevistas, nas 5 etapas, falou com o presidente geral, mas aí ela deixou um comentário mexer com ela. E muitas vezes a gente deixa um comentário mexer com a gente. A pessoa fala, mas você vai dar conta? Você nem refuta se aquilo é verdade ou não, você nem passa por cima, você começa a pensar, ele tem razão, eu não vou dar, e acaba não fazendo nada. E aí, ó, eu trouxe esse é o segundo ciclo vicioso que eu trouxe para vocês. O primeiro a gente falou da síndrome da impostora, como funciona, e esse aqui é o ciclo da ansiedade mais a síndrome. Primeira coisa que acontece, vai pegar a crença que eu tenho. Eu trouxe uma crença aqui, ó, eu não sou boa o suficiente. O que que ele vai fazer? Esse pensamento, né, essa linha de pensamento vai começar a gerar um monte de pensamentos automáticos.
que vão fazer com quê? Com que eu acione os gatilhos de medo. Aí eu fico com medo de falhar, com medo de não dar certo, com medo das pessoas descobrirem, com medo de blá, 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 um monte de medos. Eu vou deixando esses medos crescerem, fazerem um bololô. O que que começa a acontecer? Eu começo a ter sintomas, porque a ansiedade, ela funciona do corpo, primeiro ela toma o corpo e depois, não, ao contrário. A ansiedade, ela é da cabeça para o corpo. Então, o que que acontece? Eu começo a ter um monte de pensamentos automáticos e aí ela vai mexendo com o meu corpo. Eu começo a ter taquicardia, sudorese, eu começo a ter sintomas de que parece que o meu coração está disparando, eu começo a ter falta de ar, eu começo a ter dor de estômago, eu começo a ter um monte de coisa, até eu entrar num sistema que o meu corpo trava. Porque o medo, ele atingiu um nível tão grande, ele vai acionar o perfeccionismo, e o perfeccionismo, eu não vou dar conta dele, e ele vai acionar o meu corpo. Porque a ansiedade sempre vai mexer com o corpo primeiro. Com o corpo depois, né? Primeiro a cabeça. O que vai acontecer? Se dentro desse processo houver um erro, ou qualquer coisa sair fora do planejado, porque uma coisa muito séria é que o perfeccionista é um grande controlador para não ter erro, né? Todo grande controlador não aceita erros, vai reforçar a incompetência dele. Quando reforça a incompetência, ele fala, tá vendo? Não sou boa mesmo o suficiente. E aí isso vai girando, 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 até chegar uma hora que a pessoa não sabe mais o que fazer, e geralmente é quando ela vai procurar ajuda. Tudo bem até aqui com o ciclo vicioso? Faz sentido para você? Vamos começar a quebrar isso aqui, gente. Aí eu tenho umas perguntas para você aqui, ó. Até então eu trouxe algumas coisas de religião, mas eu deixei isso aqui meio que por último. Será que esse comportamento da síndrome do impostor também se manifesta na igreja? Você consegue identificar algum comportamento seu? E aí aqui é retórico, não precisa responder, é só para você mesmo, que traz isso dentro da religião para você? É possível que a gente seja impostor naquilo que a gente crê? Porque crer é crença, né? Quando eu falo eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, eu estabeleci para mim uma crença, algo que eu acredito, é a minha base. Eu estou chamando de religião aqui, é só no sentido do religare, né? Eu com Cristo é nesse sentido. Será que a gente baseia as nossas orações e a nossa fé e a resposta das nossas orações pela síndrome da impostora? Será que eu olho para a Bíblia e fico pensando que o Senhor não responde porque ele sabe que eu sou fake? Se o Senhor conhece tudo sobre mim, se ele escreveu todos os meus dias, ele sabe se eu sou real ou se eu não sou real. Se Jesus na Terra tinha o dom, como homem, de conhecer os pensamentos, os sentimentos e o coração de quem estava perto dele, será que comigo é diferente? Será que tudo isso aqui também não mexe com quem você é em Cristo? Será? E quanto ao amor, esse sentimento, né, que a Bíblia fala tanto, será que a gente merece ser amada? Será que nós somos dignas de ser amadas por um Deus todo-poderoso que é maravilhoso? E com relação ao ministério, é dom? E os dons que Deus te deu, você manifesta algum? Será que a síndrome da impostora transmuta tanto, sai tanto de nós que ela pega o nosso ministério e mais do que o nosso ministério, ela mexe com a nossa base de quem nós somos em Deus? Essas são umas perguntinhas para você pensar, tá? Elas são retóricas. Até porque eu estou pensando sobre isso. Agora, vamos começar a olhar como é que a gente faz para gerenciar tudo isso. Não tem como eu gerenciar qualquer crença se eu não começar a prestar atenção no que eu penso. Então, o que que você precisa fazer? Primeiro, você precisa anotar quais são as suas crenças com relação à sabotadora, porque ela deve estar falando para você, ó. Começa a prestar atenção nela. Anota e reconheça. Reconheça, realmente, você está falando isso. Reconheça isso. Porque você tem que ver, você tem que olhar, você tem que não aceitar. Mas eu sempre chamo de aceitação. Realmente eu tenho esse pensamento. E aí o que que eu faço? Eu vou rebater, eu vou questionar. Ó, tá, você está falando que eu sou uma fraude.
mas eu tenho algumas pessoas aqui comigo. Elas estão me ouvindo e elas estão se identificando. Então, tenho evidências de que o que você está falando não é verdade. Aí eu vou ter que começar a trabalhar esses pensamentos. Peraí, então eu não sou uma fraude. Eu posso ter medo, eu posso ter insegurança, mas eu não sou uma fraude. Eu sou alguém que tem condição de fazer uma palestra de 1 hora e meia sobre esse assunto. É um assunto que eu estudei, eu pensei, então eu não sou uma fraude. Eu posso sim estar com medo. Posso estar com medo das respostas, sim, eu posso, mas eu não sou uma fraude. Então, esse pensamento não é bom. E eu vou praticar um novo padrão. Então, quer dizer, eu dou conta, eu posso fazer de novo. Eu posso convidar as pessoas, eu posso fazer de novo, eu posso fazer, posso continuar fazendo. Esse aqui é o primeiro esquema. Eu gosto muito que o Dr. Augusto Cury, ele tem uma, uma ferramenta, né, chamada, como é que é? Critique. É isso aqui de outro jeito. Eu não vou lembrar agora, minha cabeça está em outro lugar, então eu não vou conseguir trazer. Depois eu coloco lá no grupo para vocês exatamente qual é, que eu gosto muito, que eu vou prestar atenção, eu vou criticar, eu vou duvidar e eu vou reforçar. É exatamente aqui, ó, isso aqui, só que ele traz de um outro jeito que eu acho bem prático de fazer. Não é prático, não é fácil você gerenciar o que você pensa. Por quê? Você nunca fez isso. Mas é extremamente libertador quando a gente consegue. E você consegue, porque o Senhor nos deu essa possibilidade. O Senhor fala que eu posso levar cativo o pensamento à obediência dele. Eu posso fazer isso. Eu posso me negar a pensar o que eu estou pensando. Lembra, pensamento é igual a sofrimento. Se eu consigo parar o que eu estou pensando, eu consigo não sofrer. Eu fiz um teste esses dias com relação a isso. Eu deixei uma situação, peguei uma situação e aí eu deixei essa situação veio e ela era real, muito real. E dentro do processo, de um dos processos de ferramentas que eu tenho antigamente eu entendia que eu tinha que barrar o pensamento. E aí, dentro de um outro ensinamento, ele fala que não, que eu tenho que acolher o sentimento. Eu acolho, é verdade. Essa situação é verdade, essa pessoa falou isso mesmo. E aí eu falo, tá, mas isso vai determinar toda a minha vida? E a partir daí eu começo a me questionar. Por quê? Todo pensamento constante é o que a gente chama de sequestro emocional. Eu só saio do sequestro quando eu vou para o meu neocórtex central, quando a minha razão toma, toma posse. Como que ela toma posse? Quando eu começo a questionar. E aí esse questionamento foi muito legal. Então eu acolho o pensamento, você é uma impostora. Ah, tá, é verdade, eu me sinto mesmo uma impostora. A partir do momento que você acolhe, é engraçado que, ó, faz comigo aí, ó. Pega uma frase que você falou, mesmo da impostora. Fala assim comigo, deixa eu olhar para você. Fala assim, ó, eu sou uma impostora. Eu descobri que eu sou uma impostora. Acolhe. Acolhe o pensamento. Acolhe. Acolheu. Vira para esse pensamento e fala para ele, mas essa não é a minha verdade. Eu não sei vocês, mas eu sinto a diferença do impacto aqui, ó, que é a sede das minhas emoções. Quando eu acolho, é verdade, durante muito tempo eu achei que eu era uma impostora. Acolhi, trouxe para perto. Eu parei de refutar. Eu trouxe para perto, eu acolhi, mas essa não é a minha verdade. E aí eu mudo. Até aqui, ó, você sente a pressão e a opressão diferente. Sentiram ou não sentiram? Gente, eu tenho feito isso com várias. Eu estudei esses dias sobre isso. Foi uma das melhores técnicas que eu vi, que eu aprendi e que foi mais rápida. Isso é verdade. Eu tenho que lidar com isso. Mas essa não é a minha verdade absoluta. Eu não sou uma impostora. Eu posso ter sentimentos de impostora, mas eu não sou uma impostora. Te provo com isso, mas eu tenho prova para mim, né? Te provo com isso, te provo com isso, te provo com isso, e aí eu tô provando para mim. E eu achei uma das técnicas mais legais, é uma que eu tenho usado e tem sido muito legal. Pelo menos para mim foi. Eu já apliquei isso com duas clientes minhas e elas me falaram que deu certo para elas. Tirou aquela pressão do peito, aquela coisa, sabe, enroscada. Então foi muito legal. Então, testa aí, depois vocês me contam lá no grupo como é que foi. Então vamos continuar, porque a gente já está acabando. Tem uma outra estratégia aqui, que é a estratégia do sai daqui, garoto. Técnica de percepção e atenção plena. Aqui, essa técnica chama mindfulness. Eu não gosto muito
do conjunto de técnicas da mindfulness. Mas essa técnica do pensamento, eu acho muito legal. Por quê? Porque, de novo, é quase isso que eu falei para vocês, mas é prestar atenção, é perceber. Eu preciso gastar um tempo com aquilo que eu estou pensando, mas sem julgamento. Nós temos por hábito ser algozes de nós mesmos. Nós temos por hábito da gente se machucar, da gente se maltratar. A gente tem esse hábito, a gente precisa parar de julgar. Eu tenho a síndrome, o que eu posso fazer? Está instalada. O que eu faço para melhorar? Que eu já tenho, eu já estou sabendo. Agora, o que eu faço para melhorar? O que eu faço? De novo, eu olho para ela sem julgamento. Ah, mas aí eu não sou mesmo. Não, tenta não julgar. Eu sei que para a mulher é difícil, né? A gente já tem o crivo do julgamento, mas começa a ser mais legal com você. Se você fizer isso, você vai conseguir reduzir essa ruminação sobre os erros do passado. Tem uma coisa muito séria aqui. A gente precisa tratar o passado. Dentro do coach, o coach ele é uma estrutura de trabalho que ele é sempre do presente para o futuro. Eu gosto. Só que como pastora de cura e libertação, como ministra de cura, como, enfim, eu sei que não dá para a gente simplesmente jogar o passado no lixo. Preciso tratar o passado. E aí, nisso, a terapia é mais legal. Porque a terapia, ela vem. Sempre que eu recebo um cliente, uma das primeiras coisas que eu faço é um checklist de feridas emocionais. Eu preciso saber com o que eu estou lidando, com que dores que eu estou lidando. E aí, geralmente, eu gosto de tratar o passado primeiro. Tem gente que não gosta. Então, a gente trata o futuro, a gente vai tratando o que está vindo, né? Eu não estou vendendo terapia, tá? Eu só estou te explicando o que eu faço. Mas se você quiser também, tá tudo bem pra mim. E aí a gente começa a ter que tratar esse passado, porque enquanto eu não trato o passado, eu não dou um significado, não consigo fazer aquilo que Paulo fala. Eis que para trás deixo, o que para trás fica. Quando que o passado fica para trás? Tendo que eu tenho que fazer com aquilo, mas eu preciso resolver. Tem coisas do passado que até hoje a gente viu as raízes profundas, estão mexendo comigo. Tenho que voltar, tenho que olhar, tenho que observar. Tenho, sabe? É obrigação. Senão você não consegue. Aí, quando você faz isso, você aumenta a consciência do padrão da autocrítica. A consciência de padrões de autocrítica. Você não deixa a autocrítica ficar te falando, oh, peraí, você está falando demais, amiga. Menos. Só que eu já venci. Isso aqui que você está falando é mentira. Não, não, vamos melhorar esse trem aí. E você fortalece a tua presença nos momentos positivos. Olha, eu tive promoção, eu sou mãe, meu filho é uma bênção, está encaminhado, eu eu tenho uma empresa, essa empresa funciona. Você vai começar a trazer aquilo, né, que são os teus dados, os teus momentos positivos e de fortalecimento. Então você começa a fazer isso. É o viver no aqui e agora, né? Eu tô aqui, ó, tô fazendo isso, eu não tô lá na frente, tô aqui, eu tô aqui, tô falando com vocês, eu tô aqui. E tem vários estudos que comprovam que quando a gente começa a trabalhar essa técnica de autopercepção e de aceitação, em 8 semanas, ó, são 2 meses. Isso está me falando de constância. Uma coisa muito séria dentro do processo de cura é a constância. Tem que fazer as coisas com intensidade não, intencionalidade. Eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou fazendo, e eu vou fazer, mesmo que eu não queira. Tem uma frase que eu detesto, mas que eu uso bastante. Adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa. Nessa hora eu queria ser criança, mas se eu quero melhorar, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Uma outra estratégia muito legal é a autocompaixão. Meninas, vamos ser sinceras, a gente não é legal com a gente. A gente é muito crítica com a gente. A gente tá sempre gorda demais, a gente tá sempre baixo demais, a gente tá descabelado demais, cabelo branco demais, unha bagunçada demais. A gente tá sempre demais. Geralmente, nós somos muito legais com as outras pessoas, mas nós não somos legais com a gente mesmo. Então, nós precisamos trabalhar a autocompaixão, ó, bondade com você mesmo. Se acolha, seja compreensiva, seja legal. Para de ser tão crítico com você. Você é linda, do jeito que você é. Pode melhorar? Sempre podemos, mas sem exageros. Ó, você tem uma humanidade comum. Reconheça as imperfeições. Eu amo aquele assunto da Brené Brown, sabe? Vulnerabilidade, eu amo. Aliás, é um tema que eu quero conversar com vocês, se vocês toparem qualquer dia desse. Eu amo. Pô, a gente é vulnerável, a gente é humano. Eu acho incrível quando
o profeta Natan vai conversar com Davi sobre o que ele fez lá com Batseba, e aí ele começa a contar toda a história do cara, das ovelhas, e aí Davi se ira, ele mesmo dá o veredito sobre ele, Deus acata o veredito dele, que esse homem vai sofrer 4 vezes mais, e aí depois que ele tem toda a narrativa da raiva, né, porque eu irei, mas não pequei, Davi pecou contra ele mesmo nesse momento. Natan vira para ele e fala, você é homem, todo homem está sujeito ao erro, mesmo um homem que andava segundo o coração de Deus. Nunca entendi muito isso, né? Porque se alguém pisava na bola, esse alguém na David. Mas Deus entende as coisas de um outro jeito. E tem uma atenção equilibrada. Presta atenção em você. Pensa assim, ó. Quando eu tenho uma emoção, ela sempre é para fora, ela é visceral. A emoção, ela grita. Se eu tô com raiva, ela grita. Se eu tô com medo, ele aparece. Se eu tô triste, eu me encolho. Se eu tô alegre, eu tô, né, gargalhando. Se eu tô amando, os coraçõezinhos estão saindo. A emoção sempre é para fora. Mas o sentimento, ele é sempre para dentro. E eu preciso começar a observar o que eu sinto. Às vezes eu não sei dar nome para ele, mas eu posso anotar o que ele faz comigo. Conforme eu vou anotando, ele vai ficando tangível. E aí fica mais fácil para eu lidar com ele. Então, isso é super importante. Seja legal com você. Aí eu trouxe aqui algumas histórias de mulheres. Eu andei pesquisando, gente, o que tem de gente conhecida que denunciou a síndrome da impostora? Eu trouxe três. Michelle Obama, a mulher do Obama. Essa Maya Angelou foi uma cristã. Ela já faleceu, ela nasceu no começo do século XIX, 1900 e qualquer coisa que eu não lembro agora. É uma poetisa, era uma escritora fantástica e essa mulher tinha síndrome instalada. A Emma Watson é a Hermione Granger, né? Então, assim, são todas mulheres reconhecidas. E aí eu trouxe as grandes celebridades, porque aqui entre nós, todas nós temos, senão a gente não estava aqui. Eu trouxe aí, tem Michelle Pfeiffer, tem uma série, aquela mulher do Titanic, tem várias. Se você procurar, tem várias mulheres que falam que tem a mesma coisa, que se sentiam em dúvida, elas duvidavam de quem elas eram. E assim, então, o que que é legal disso? A gente não está sozinha. Tem um monte de gente que tem o mesmo sentimento. Nós compartilhamos esse sentimento. Mas tem como resolver isso. E aí eu quero apresentar para vocês um projeto novo. Eu tenho orado para o Senhor, eu tenho pedido um destino, eu tenho uma empresa que ela está parada há muitos anos. Eu foquei na versículo e deixei a Ruach um pouco parada. E eu tenho pedido para o Senhor um caminho. Já falei para vocês que eu sou terapeuta e tem gente que não consegue pagar a minha consulta. Eu cobro 350 por consulta. Então, não é uma hora, é um tempo maior, enfim, mas não é sobre isso. E aí eu tenho pedido para o Senhor, porque é uma coisa que me incomoda há muito tempo é não poder ajudar mais pessoas. E aí o Senhor me deu esse caminho da autoterapia. O que é a autoterapia? São protocolos de cura para que você faça você mesmo, que você faça com você. Esse terapia aqui, esse aqui que a gente tem, chama Autêntica, é um protocolo com 8 sessões. Você vai fazer uma sessão por semana. Então, lá, vou te mostrar, né, o meu protocolo. Eu ia gravar o vídeo, eu não gravei. É o Autêntica. Então, aqui dentro, ele tem... São 8 sessões, ó. Esse é o começo de uma nova vida. E aí, ele tem... Aqui ele vai dar uma introdução do que é, tudo mais. E ele tem exercícios e perguntas. Você pode fazer ele próprio, que você recebe o PDF, ou você pode ter um caderno. Então, eles são várias perguntas, como se fosse uma terapia mesmo, fazendo. E aí você começa pela infância, você vai observar, ó, quem eu sentia que precisava ser para ser amada, qual o sentimento sobre isso, o que acontecia quando eu errava ou eu falhava. Então, a gente vai começar no processo de olhar para você enquanto criança. Depois tem lá na adolescência. Quem eu sentia que eu precisava ser. E aí ele vai todo um processo de autoterapia, é um por semana. O que que é legal disso aqui? Aí tem a juventude, aí tem a vida adulta, reflexão do dia que você fizer, plano para a semana, ele vai te mostrar o plano, e aí ele vai dar o encerramento da sessão. Então, a gente tem toda uma estrutura de processo, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem ver como é que é, tudo uma estrutura de processo para saber como funciona, como é que você faz. Esse, como é o primeiro, eu montei um plano para a gente caminhar juntas. Então, assim, eu vou acompanhar você desde a primeira até a última sessão pelo WhatsApp.
A gente vai começar sempre às segundas-feiras, e vamos fazer. Como a gente está em época de Natal, se vocês, né, quem quiser participar do processo, achar que é melhor esperar um pouquinho, a gente pula a semana do Natal, porque nós vamos visitar sentimentos. Então, eu vou fazer acompanhamentos semanais pelo WhatsApp, de colocar sessões, de fazer perguntas, de expandir. Aqui, dentro deste protocolo, eu não coloquei nada com relação à vida espiritual, mas pelo WhatsApp eu vou te perguntar. Eu decidi focar aqui mais nas ferramentas de psicoterapia, psicoeducação, mas no WhatsApp a gente vai fazer esse acompanhamento. Aqui eu trouxe para vocês aonde eu usei, aqui, ó, Rafa Brights. É muito legal o livro dessa menina, é bem interessante, dá uma aprofundada. Quem tem o Kindle Unlimited, ele tá de graça lá, mas acho que custa R$ 28. Eu não olhei no sebo, mas é bem barato. A Valerie Young é a mulher que expandiu o perfil dos comportamentos, e a Sandman, eu não vi nada dela, mas é uma das melhores também, é um dos livros mais olhados e lidos. Todos eles são traduzidos para o português, e eu trouxe uma pesquisa que foi feita em 2024 sobre a síndrome do impostor e as ilusões no espelho, para vocês quiserem, tá aqui o link. Depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo essa apresentação para vocês aprofundar. Então, a minha oração é que o Senhor dê um final de semana delicioso para o final de semana, uma semana deliciosa para vocês, que essas coisas que a gente tratou aqui, você acolha, você seja gentil com você deixa o Espírito Santo te encaminhar, te direcionar. Ah, Elzinha, que lindo! Obrigada. Cara, eu amo muito vocês. Que a graça do Senhor se manifeste, que você resolva e saia dessa síndrome da impostora em nome de Jesus. Se eu puder te ajudar com esses protocolos, que seja. Se você precisar de mim, sabe que pode me procurar através das terapias às sextas, através da palavra às terças, que não tem custo. Então, sim, vocês sabem que eu amo cuidar, eu amo a alma, né? Eu amo o ministério que o Senhor me deu, e eu já estou emocionada, já não sei mais o que falar, então muito obrigada, que o Senhor deu a noite maravilhosa para vocês, meu coração está muito cheio, tem um milhão de coisas borbulhando aqui na minha cabeça, mas nenhuma é sobre a síndrome da impostora, todas é como eu sou privilegiada, como eu sou amada, como eu sou altamente favorecida pelo Senhor. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada por dedicarem o seu tempo, porque tempo para mim é vida, né? Então, muito obrigada. Que essa oferta reflita diante do Pai, com tudo que eu posso pedir, que ela traga para vocês a 30, a 60 e a 100 por um, por esse tempo que vocês dedicaram aqui para mim. E vão haver outros, vão haver vários outros que eu quero fazer com vocês. Eu quero começar agora as segundas, pelo menos uma vez por mês, a gente tem um bate-papo desse aqui. Talvez com protocolos, talvez não com protocolos, não é sobre isso, mas é sobre a gente se conhecer. Nós, mulheres, precisamos ser tratadas. Gente, nós estamos no ano da cura e no ano da transformação, como eu disse. Então, vamos viver isso? Vamos aprofundar isso de uma forma ou de outra? Vamos fazer um pacto aqui entre nós, entre mulheres, mas principalmente com o Espírito Santo, para que a gente possa ser melhor, ser a melhor versão de Cristo que cada uma de nós possa ser. Vamos? Vocês topam fazer? Então façam aí com o Espírito Santo, que eu já estou fazendo aqui com ele. Aliás, a gente já tem essa conversa faz um tempinho, mas esse ano vai ser um ano muito especial. E eu gostaria de ter vocês comigo, tá bom? Um beijo, a gente se vê e a gente se fala lá no grupo. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe.